Black Friday será no dia 24 de novembro. Então veja algumas dicas do Procon para você aproveitar essa data sem ter dor de cabeça depois. A Black Friday é um dia especial. Os descontos podem chegar até 70%. Segundo um levantamento, neste ano o evento deve movimentar mais de 2 bilhões de reais, ou seja, 19% a mais do que em 2016. A gente orienta a pessoa a pesquisar, né, o quanto antes, né, ela puder, até para ter a comparação do preço do produto que ela quer adquirir no dia da compra e realmente ver se é vantajoso para ela. Antes de comprar qualquer produto é importante pesquisar, mas outros cuidados também são importantes. Primeiro, a pesquisa antecipada, para que dê tudo certo. E segundo, a gente orienta também para que a pessoa compre somente o que ela precisa e não por impulso, né? Evitando assim que ela caia num superendividamento e não consiga dar conta da compra que ela fez. Muitos consumidores aproveitam as promoções da data para comprar os presentes de Natal. Mas o Procon também alerta sobre o prazo de troca, principalmente para as compras online. São 7 dias a partir da data da compra ou do recebimento do produto, né? A gente chama de lei do arrependimento, que é a pessoa verificar se ela quer ou não aquele produto, mas somente para compras feitas fora do estabelecimento comercial, no caso, internet. Qualquer problema, o consumidor pode entrar em contato com o Procon. Eles podem procurar o Procon da cidade, o Procon mais próximo, ou também, desde o ano passado, tem um lançamento do site que chama www.consumidor.gov.br, que é uma forma de reclamação online e que dá um super resultado, até mesmo mais rápido do que presencialmente no Procon. Novamente, Alphaville foi tomado por fumaça. Desta vez, um incêndio aconteceu dentro da reserva Tamboré. Pela manhã, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Santana de Parnaíba controlaram o fogo, mas não foi o suficiente. As chamas voltaram e, segundo o Corpo de Bombeiros, em um local de difícil acesso para os profissionais. Para tentar combater o incêndio, foi acionado o helicóptero Águia da Polícia Militar de São Paulo, mas o fogo só acabou mesmo à noite com a chuva. Segundo informações da Defesa Civil de Santana de Parnaíba, não há indício de que o fogo foi com intenção criminosa, mas ainda segue a investigação e a nossa equipe está acompanhando o caso. Alguns dias atrás, moradores questionaram na rede social um vazamento de água ali na Avenida Paiol Velho. A nossa equipe entrou em contato com a Sabesp e a mesma nos informou que a empresa que realiza a obra de duplicação da via perfurou a tubulação de água, mas que a companhia já tinha feito o reparo. Outro problema que vem sendo muito questionado pelos motoristas da região é o trânsito intenso. Falta de planejamento, excesso de empreendimentos, aumento de veículos. São vários fatores que contribuem para o caos que vem ocorrendo em Alphaville. Mas de quem é a responsabilidade? Algo precisa ser feito para resolver esse problema. Com a liberação da Via Parque, o trânsito deveria fluir melhor, mas não é o que acontece. Bem no semáforo da rotatória da Praça da Paz, o caos é tão intenso que o trânsito toma conta da Avenida Marcos Penteado de Ulloa Rodrigues. Aconteceu mais um grave acidente em Alphaville. Um jovem perdeu o controle do seu carro, um Golf preto, e colidiu em 2 postes de alta tensão. A região ficou sem luz por algumas horas, mas logo a Eletropaulo realizou a troca dos postes. A vítima foi socorrida e encaminhada para o hospital. Já mostramos em algumas edições anteriores tudo sobre a reforma trabalhista que entrou em vigor no dia 11 de novembro. Confira agora o último episódio sobre essas mudanças. Os contratos de trabalho insalubres são aqueles realizados em condições que expõem o trabalhador a agentes nocivos à saúde. As atividades insalubres são aquelas consideradas penosas ao empregado, né? Como, por exemplo, a enfermeira, que trabalha em contato direto, imediato, né? Com doenças infecciosas. Então, para esse tipo de empregado, eles têm direito a um adicional de insalubridade que o Ministério do Trabalho fixa em graus.
que seriam grau mínimo, médio e máximo. A maior discussão é em relação às gestantes. A gestante, hoje, ela não pode trabalhar em local insalubre. Com a reforma trabalhista, a gestante poderá sim, ainda que o grau de insalubridade seja fixado, né, de modo indevido, ela poderá sim trabalhar em grau de insalubridade, sendo mínimo ou médio, e somente não será permitido o seu trabalho caso seja comprovado que a insalubridade é em grau máximo. Outra alteração são as férias. Os contratos de hoje, eles não podem ter um fracionamento de férias, a não ser que haja alguma férias coletiva ou alguma comprovação necessária. Para os contratos firmados após a vigência da reforma trabalhista, ele prevê o fracionamento das férias em até 3 períodos, sendo que um dos períodos precisa necessariamente compreender até 14 dias, sendo que os demais não poderão ser inferior a 5 dias. Já quanto à equiparação salarial, só poderá ser pedido se o funcionário exercer a mesma função com o mesmo trabalho técnico, mas com tempo de casa maior ainda. Para ter direito à equiparação salarial, o empregado que solicitar a equiparação salarial tem que ter diferença de até 4 anos com o empregado que já está dentro da empresa. O famoso "me manda embora" poderá ser feito através da rescisão por mútuo acordo. Com essa possibilidade da rescisão por mútuo acordo, a rescisão do contrato de trabalho, ela seria dividida entre as partes. Ou seja, o empregado ele receberia 50% do aviso prévio, 50% da multa de 40%, que na verdade seriam 20%, e poderia sacar 80% do fundo de garantia. Porém, ele não recebe o seguro-desemprego. Com a reforma trabalhista, haverá uma redução de custos. No meu ponto de vista, o intuito da reforma trabalhista é a redução dos custos para o empresariado, que pressionou muito o governo, mas principalmente é uma redução de custos para o próprio Estado, que, tendo em vista a redução de processos, ele terá, como eu já disse, uma consequente redução de custos operacional na Justiça do Trabalho. Veja agora o que a nossa equipe registrou pelas ruas de Alphaville no quadro Questão de Ordem. Na praça entre a Avenida Aruanã e Paiol Velho, há um poste da AES Eletropaulo completamente torto. Ele está bem penso para o lado do ponto de ônibus e não tem nenhuma rede presa nele. Isto é, sua serventia é causar um acidente. Já na Paiol Velho, os postes foram posicionados na calçada estreita, impedindo a passagem dos pedestres, que se arriscam andando pela rua, pois não existe espaço no passeio por conta da instalação dos mesmos. E na entrada da Marcos Penteado de Ulloa Rodrigues, 2 postes também estão envergados, um deles para o lado da via, um risco para os moradores da região. O ponto final dos ônibus coletivos na Alameda Tocantins, próximo a Rio Negro, foi instalado em um lugar que é proibido estacionar. Os coletivos param em cima da faixa amarela e se acumulam, atrapalhando o trânsito nos horários de pico. O governo autorizou a Sabesp para investir cerca de 610 milhões de reais em obras para redução de perda de água em 71 cidades, incluindo Barueri e Cotia. Você sabia que também existe doação de sangue animal? E que existe um laboratório aqui na nossa região que faz esta transfusão? Todo mundo sabe que doar sangue pode salvar vidas. E é um ato de amor. Mas, infelizmente, os bancos de sangue humano estão quase sempre em falta.
Agora imagina nos bancos de sangue animal. Assim como em bancos de sangue humanos, a gente tem poucos doadores. Então, existem muitos animaizinhos que estão internados ou que precisam de sangue e não têm. Muitas pessoas ficam receosas, mas o animal não sofre ao doar. Dura 5 minutos, 5, 6 minutinhos, é bem rápido e vida normal depois. Ele ganha um biscoitinho, fica super feliz e pode brincar, pode correr, pode fazer o que ele quiser. Existem alguns critérios para a doação. Os doadores caninos, eles têm que ter mais de 25 quilos, entre 1 e 7 anos de idade, vacinação em dia, vermifugação em dia, precisa estar saudável e o ideal é que ele seja dócil. A doação de sangue é feita entre animais da mesma espécie, ou seja, cão doa para cão, gato doa para gato. E aqui na região temos um banco de sangue canino. Aqui a gente trabalha somente com sangue canino, né? Mas existe em São Paulo banco de sangue felino também, mas é entre a mesma espécie. Daí a importância da doação de sangue, seja para humano ou animal. Para você conhecer um pouquinho mais do trabalho da Ergos, entre em contato pelo telefone 4382-8182.